Mais notícias dessa terça-feira, dia 30 de outubro, está no ar. Vamos aos destaques do dia. Ousadia. Homem tenta furtar cabos de energia do cemitério municipal de Varginha e velório fica sem luz. A hora que o pessoal da funerária chegou, falou pra gente que a princípio não ia ter como ter o velório lá, porque não tinha luz, que a gente ia ter que levar ele para poder velar em casa. Infestação. Moradores de Montes Claros estão preocupados com a quantidade de escorpiões que tem aparecido na cidade. Somente neste ano, mais de 2.200 pessoas já foram picadas pelo inseto. E aparece assim de nada, né? Igual eu fui abrir na porta, um estava aqui. Na cozinha? Na cozinha. Um dia eu fui no banheiro, quando eu abri aquele banheiro, estava outro lá, dentro do banheiro. E o presidente eleito Jair Bolsonaro diz que vai doar sobras de campanha para a Santa Casa de Juiz de Fora. Quantia pode chegar a R$2 milhões. O Mais Notícias de hoje começa mostrando que nem os mortos estão escapando da ação de criminosos. Em Varginha, um homem invadiu o cemitério local e tentou furtar os cabos de energia. Repare no alto do vídeo. O relógio marca 1h39 da manhã. Nesse momento, um homem pula o portão do cemitério. O rapaz segue direto para a caixa de energia. Com a ajuda de uma ferramenta, ele quebra o concreto. Depois, continua cavando com as mãos. O rapaz parece conhecer bem o local, já que em seguida ele vai até uma segunda caixa na tentativa de desligar a energia elétrica. Como não consegue, o suspeito volta com uma pedra e continua cavando até encontrar os fios. Ele passa a usar da força para puxar e arrancar os cabos. Sem medo do perigo, ele chega a levar vários choques, mas mesmo assim continua tentando cortar os fios. O alarme dispara e automaticamente envia um alerta para a viatura da Guarda Municipal. O suspeito percebe a chegada dos guardas e foge. Por muito pouco, o criminoso não foi preso em flagrante. Nós temos um sistema de alarme de câmaras integrado com a Guarda Municipal. Eles sentiram lá a falta de energia, imediatamente deslocaram uma viatura para cá e a pessoa que estava aqui deu muita sorte de não ser pego, né? O crime aconteceu aqui no cemitério municipal de Varginha. E pelo que a gente pôde observar nas imagens, o criminoso nem se importou com as câmeras de segurança que estão instaladas bem ali, olha só, praticamente em frente à caixa de energia. E olhando aqui mais de perto, a gente consegue observar a bagunça que ficou aqui no local. E só para a gente ter uma ideia, eu vou mostrar para vocês a espessura da tampa da caixa de energia. Olha só esse concreto. Não é tão fino, mas nada disso impediu a ação do suspeito, que fugiu sem levar nada, deixando para trás um grande prejuízo. Depois do estrago, foi preciso investir para consertar a rede elétrica no local. Nós estamos hoje na faixa de R$2 mil. Ainda segundo Paulo, o prejuízo financeiro não foi o ponto mais grave. Sem energia, um velório que seria feito no local precisou ser transferido para o cemitério particular. E os custos da transferência foram pagos pela administração. Todo o custo foi por nossa conta. Nós não vamos cobrar mais nada da família, senão a tabela do município. Era o tio da Samanta que seria velado no cemitério municipal. Seu José Jesus da Silva, de 74 anos, teve um infarto no domingo, logo após votar. Ele não resistiu e acabou morrendo. Ainda no hospital, a família do idoso ficou sabendo que o corpo dele não poderia ser levado para o velório municipal. A hora que o pessoal da funerária chegou, falou pra gente que a princípio não ia ter como ter o velório lá, porque não tinha luz, que a gente ia ter que levar ele para poder velar em casa. Com a mudança de local, o corpo de seu José só começou a ser velado por parentes e amigos quase 2 horas depois do horário programado. Um velório que era para ter começado por volta das 4h30, a gente começou, era 6h30 da tarde. Então, assim, custo financeiro a gente não arcou com nada. Mesmo passando por um momento de luto, a estudante lamentou a atitude do criminoso e cobrou mais segurança no cemitério. A gente tem relatos de pessoas que já foi assaltada no meio do velório.
Agora pensa bem, você está ali despedindo da sua família, do ente querido seu, e chega uma turma dessa para poder te assaltar? Essa não foi a primeira vez que o cemitério municipal foi invadido por criminosos. Mesmo assim, o diretor garantiu que o local possui segurança, mas afirmou que medidas serão tomadas para evitar novos casos. Pusemos concertina em volta do cemitério inteirinho, colocamos câmaras para todo lado. Quer dizer, nós estamos, na medida do possível, né, sempre melhorando o sistema. Muito bem, e hoje de madrugada um homem foi morto a tiros em Itamogi, no sul de Minas. Segundo a polícia militar, o crime teria sido cometido por um vizinho da vítima. Olha, esse crime aconteceu na cidade de Itamogi, aqui no sul de Minas, bem perto de São Sebastião do Paraíso, naquela região ali. A vítima foi o Reginaldo Justino Aparecido, de 33 anos. Ele foi morto a tiros dentro da própria casa. Foi por volta de 2 da manhã, já da madrugada de hoje, que a polícia militar recebeu algumas ligações de moradores do bairro Alto Aparecida, dizendo que tinham ouvido barulho de tiros e que havia pessoas feridas ali em uma casa ali no bairro. Quando os policiais chegaram no local, já encontraram a esposa do Reginaldo apavorada em frente à casa, com um ferimento no braço, provavelmente causado por um tiro. O Reginaldo foi socorrido, foi levado até o pronto-socorro local, mas lá a equipe médica constatou a morte. Ele estava dentro da casa, baleado dentro da casa. A esposa dele, que também foi socorrida, levada para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, para que pudesse passar por uma cirurgia no braço, já que ela teve uma fratura exposta ocasionada pelo tiro que possivelmente levou, ela contou a seguinte história aos policiais. Disse que ela e o marido estavam dormindo em um colchão na sala, quando um rapaz encapuzado arrombou a porta, entrou no imóvel e disparou de 4 a 5 tiros contra o casal. Um dos disparos teria acertado o braço dela e o outro, segundo a própria polícia constatou, atingiu o rosto do Reginaldo. Ela disse aos militares que uma semana antes o marido dela tinha brigado com um vizinho, um rapaz de 24 anos, e que um tinha jurado o outro de morte. A polícia então foi até a casa desse rapaz. Quando os militares chegaram lá, não o encontraram. Os familiares disseram que não sabiam onde ele estava, mas poucos minutos depois ele chegou acompanhado de um cunhado de 25 anos e da irmã, uma adolescente de 17 anos. Ele negou ter qualquer envolvimento na morte do Reginaldo e disse que os três estavam assistindo filme na casa do cunhado até aquele horário. Os policiais desconfiaram dessa versão, como já tinham a denúncia da esposa da vítima, eles então levaram os três para a delegacia de plantão para que eles pudessem prestar mais esclarecimentos. Portanto, está aí um homicídio que aconteceu durante essa madrugada na cidade de Itamogi. E em Muriaé, na Zona da Mata, um homem tentou assaltar uma loja que vende açaí, mas ele foi preso por um policial militar, que é marido da dona da loja. A tentativa de assalto foi por volta de 8 da noite numa loja de açaí no centro da cidade. Alguns vídeos postados em redes sociais mostram a movimentação policial, que chamou a atenção de quem passava pela área conhecida como Armação. O jovem, de 26 anos, anunciou o assalto, mas foi preso por um policial militar que estava de folga e desconfiou do rapaz. O PM é marido da dona da loja, que foi inaugurada há uma semana. Ele contou aos policiais que registraram a ocorrência que estava chegando ao local quando percebeu algo estranho. Um jovem muito agitado anunciou o roubo e mandou passar o celular e o dinheiro. O militar não perdeu tempo e gritou: "Polícia, parado!". O assaltante, que não estava armado, obedeceu e se rendeu sem reagir. O
policial mandou o assaltante ficar deitado até que os PMs que estavam trabalhando na hora chegaram e fizeram a prisão. O ladrão foi algemado e levado para a delegacia. Durante a movimentação, essa moto vermelha chamou a atenção dos militares. Ela estava estacionada na porta da loja. Como testemunhas disseram ter visto o rapaz chegar ao local nessa motocicleta, os militares levantaram informações sobre o veículo e descobriram que ele tinha acabado de ser furtado. Enquanto a ocorrência era registrada, o dono dele ligou para a polícia e disse que estacionou no bairro São José e, quando voltou, não encontrou mais a moto. O assaltante é suspeito de ter praticado esse furto também. A moto foi recuperada e levada para um pátio credenciado pelo Detran. O rapaz foi levado para o presídio de Muriaé. As tentativas de feminicídio deixam marcas profundas. Muitas vítimas são obrigadas a sair de casa e até abandonar o trabalho para recomeçar. Mas a maioria delas não recebe nenhum tipo de assistência, especialmente das autoridades. Ana Jéssica já não corre risco de vida, mas ainda sofre com as sequelas de uma tentativa de feminicídio. Não precisava dele ter feito isso. Eu acho que se eles tivessem sentado e conversado, seria bem melhor para nós dois. Porque, na verdade, não foi ele que saiu prejudicado, foi eu e os meus filhos. Hoje eu tenho um filho que está completamente traumatizado. Meu filho tem até medo de ir para a escola. Em maio, a balconista de 27 anos estava na casa dela quando foi atacada pelo ex-marido. Ela levou 70 golpes de faca. Um atingiu o pulmão. Tudo na frente dos 3 filhos do casal. O homem foi preso um mês depois, mas a vida de Ana Jéssica não foi a mesma. Mudou de casa, trocou os filhos de escola e está afastada do trabalho pelo INSS, vivendo apenas com um salário mínimo. Ela reclama que não recebe apoio do governo. Não conseguiu fisioterapia para recuperar os movimentos da mão, nem psicólogo para o filho. A vítima entrou na justiça para pedir o auxílio reclusão do agressor, pai das crianças, mas o processo não foi julgado. Não é para mim, é pelos meus filhos, porque só meu salário não dá para mim manter um aluguel, não dá para mim comprar as coisas dos meus filhos, não dá para mim dar a eles a vida que eu podia dar a ele antes de acontecer isso comigo. Depois de sobreviver a uma tentativa de feminicídio, muitas mulheres se sentem desamparadas, sem ajuda do governo para sustentar a casa, os filhos e superar os traumas. Outra dificuldade é prevenir o crime. Segundo especialistas, a Lei Maria da Penha é muito importante, mas na prática não é cumprida como deveria. A coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG explica que Minas Gerais só tem 2 varas especializadas em violência contra a mulher, ambas em Belo Horizonte. Por isso, uma medida protetiva demora em média 3 meses para ser julgada, tempo que a vítima não pode esperar. Não é incomum, é muito frequente que os assassinatos, os feminicídios ocorram também por omissão do Estado, porque o Estado deixa de proteger a integridade física daquela mulher. Ela ainda afirma que várias políticas públicas nacionais e internacionais foram criadas, mas a demanda é muito grande. Preciso formar os operadores de direito, desde os escrivãos na delegacia de polícia, passando por delegados, né, pelos promotores, pelos defensores, pelos advogados, pelos próprios juízes, para que a gente possa minimamente, né, lidar com essa situação com a dignidade que ela merece. E só lembrando que continua sendo crime agredir uma mulher, continua sendo crime ofender uma mulher, especialmente pelo fato dela ser mulher. O Brasil continua muito atrás, muitos passos atrás no acolhimento, na orientação, mas principalmente no tratamento dos agressores, né? Os agressores, eles continuam agredindo, mesmo depois de saírem da cadeia, se forem presos, na verdade, que não é garantia que aconteça, mas mesmo depois de saírem da cadeia, porque não é feito com eles nenhum tipo de acompanhamento psicológico para entender qual é o problema que essas pessoas têm, e o problema é sério, e dar a elas o devido tratamento para que a próxima mulher, a próxima esposa ou a próxima companheira também não seja vítima de agressão. De regra, quase todos que agridem já agrediram no passado e vão voltar a agredir no futuro. E vale repetir, isso continua sendo crime nesse país. Agora nós vamos a outras notícias de destaque nessa terça-feira em Minas Gerais. Um temporal atingiu a cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, ontem à noite.
Várias ruas ficaram alagadas, os motoristas sofreram com a enxurrada, alguns bairros tiveram queda no fornecimento de energia e várias casas ficaram inundadas de esgoto. Hoje pela manhã, até um trator foi usado pela prefeitura para fazer a limpeza de uma das avenidas que amanheceu coberta de lama. De Uberlândia, Tarcis Duarte. Em Caratinga, no leste do estado, mais de 500 pinos de cocaína foram apreendidos. A droga estava enterrada em um lote vago no bairro Nossa Senhora Aparecida. Um jovem de 24 anos foi preso suspeito de ser o dono dos entorpecentes. Ele foi levado para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos. De Governador Valadares, Fran Ribeiro. Em Belo Horizonte, acidente entre um carro e um ônibus deixou pessoas feridas. Imagens de câmeras de segurança mostram que os dois veículos se chocaram exatamente no meio do cruzamento. Ainda não se sabe qual deles teria ultrapassado o sinal vermelho. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para unidades hospitalares da região. A Polícia Militar precisou controlar o trânsito que ficou congestionado e ainda investiga o acidente. De Belo Horizonte, Gabriel Rodrigues. Estamos de volta ao vivo, agora são 7 horas e 15 minutos. A Polícia Federal investiga indícios de participação de uma organização criminosa no atentado contra o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL. Por conta disso, a Justiça em Juiz de Fora deu mais 90 dias para a Polícia Federal desvendar e esclarecer esse caso. O atentado ao presidente eleito Jair Bolsonaro pode ter tido o envolvimento de uma das maiores organizações criminosas do Brasil. É o que suspeita a Polícia Federal. No pedido encaminhado à Justiça, o delegado Rodrigo Moraes Fernandes argumenta que precisa de mais tempo para investigar a possível participação de terceiros ou grupos criminosos no crime. Jair Bolsonaro foi esfaqueado por Adélio Bispo de Oliveira durante um ato de campanha em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, no dia 6 de setembro. O delegado cita 3 suspeitas para concluir a investigação. A primeira é fazer perícia técnica no sistema de controle de acesso na Câmara dos Deputados, para depois descobrir se Adélio Bispo esteve lá e com quem se encontrou. A segunda suspeita aponta para um suposto envolvimento dos advogados de Adélio para a prática de crimes de integrar organização criminosa e contra a segurança nacional. Já a terceira suspeita visa esclarecer hipótese de envolvimento com uma organização criminosa que age dentro e fora dos presídios no atentado. Na quinta-feira da semana passada, a Polícia Federal fez buscas na casa de uma pessoa ligada a Adélio Bispo, no município de Pirapetinga, na Zona da Mata, a cerca de 170 quilômetros do local do atentado contra o então presidenciável Jair Bolsonaro. Um celular foi apreendido e encaminhado à perícia. O advogado de Adélio Bispo, que é Zanoni de Oliveira, afirmou que a Polícia Federal está cumprindo o papel de investigar todas as hipóteses do atentado. Zanoni reconheceu que ele próprio, as finanças dele e os contatos telefônicos feitos por ele, Adélio Bispo, estão sendo, por ele, advogado Zanoni, na verdade, estão sendo investigados, mas que a polícia não vai encontrar qualquer tipo de irregularidade. O advogado disse ainda que Adélio agiu sozinho por conta das divergências políticas e que não existe a participação de qualquer organização criminosa. E o presidente eleito Jair Bolsonaro publicou hoje à tarde no Twitter que vai doar o dinheiro das sobras da campanha dele para a Santa Casa de Juiz de Fora. A intenção do presidente eleito de doar para a Santa Casa de Juiz de Fora o dinheiro que sobrou da campanha está dando o que falar nas ruas da cidade. Na conta dele no Twitter, Jair Bolsonaro postou que a campanha custou cerca de R$1,5 milhão.
menos da metade do que foi arrecadado com doações individuais. O presidente eleito disse ainda que pretende doar o restante para a Santa Casa de Juiz de Fora, onde afirmou ter nascido novamente. E acrescentou que acredita que aqueles que confiaram nele estarão de acordo com a doação. No dia 6 de setembro, depois de ser esfaqueado por Adélio Bispo de Oliveira, durante uma caminhada com eleitores no centro de Juiz de Fora, Bolsonaro foi internado num dos maiores hospitais filantrópicos de Minas Gerais. Na ocasião, o então candidato do PSL à presidência foi socorrido pela equipe de segurança e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, onde passou por uma cirurgia. No dia seguinte, ele foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A assessoria de imprensa da Santa Casa informou que a direção do hospital não foi comunicada oficialmente sobre a doação. O TSE alerta que a legislação eleitoral não permite que o dinheiro seja usado dessa forma. Toda sobra de campanha deve ser entregue ao partido. No site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, constam as despesas declaradas durante a campanha de Bolsonaro. O valor é diferente do que foi passado pelo candidato. Segundo o TSE, o PSL declarou gasto de R$2,5 milhões. Os valores podem mudar até o dia 17 de novembro, quando termina o prazo para a prestação de contas dos candidatos que disputaram o segundo turno. Adélio Bispo de Oliveira está preso numa penitenciária em Campo Grande. O processo contra ele está suspenso pela Justiça Federal até que seja apresentado o resultado do exame de incidente de insanidade mental, pedido pelos advogados e concedido pela Justiça. Um medicamento desenvolvido na Unicamp, Universidade de Campinas, promete tratar o câncer da bexiga. Segundo o especialista, atualmente não existe um remédio eficaz para essa doença. O medicamento foi estudado durante 12 anos e desenvolvido por pesquisadores da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, interior de São Paulo. A substância pioneira é formada pelas chamadas nanopartículas, pequenas partículas com grandes efeitos terapêuticos. É uma felicidade enorme ver que um produto que a gente faz no laboratório e faz todo um segmento com animais e tal, que pode chegar até a clínica. Isso é fantástico, né? No ano passado, o Oncoterad passou a ser testado em humanos. A eficácia foi comprovada e, o melhor, sem efeitos colaterais, diferente das medicações usadas para tratar a doença. Hoje, no mundo, o mais usado é uma vacina OncoBCG, uma vacina que ela atua, faz como um quimioterápico de ação local, né, só que traz alguns efeitos colaterais, traz bastante disúria, dor, ardência ao paciente urinar. Além de já ter sido testado em pacientes com câncer na bexiga, o remédio foi aplicado em pessoas com outros tipos de tumores, que apresentavam metástase quando o câncer se espalha pelo corpo. Eram pacientes que não tinham mais alternativas de tratamento. A redução das lesões foi de 40% a 50%. O tamanho dos tumores também diminuiu. Mas os pesquisadores são cautelosos. Eles alertam que no caso de outros tumores, além do câncer de bexiga, são necessários mais testes. É nesse momento que essa vacina se torna hoje um tratamento importante. Por quê? Ela já foi inclusive testada em animais, se mostrou 6 vezes mais potente que a OncoBCG e ela tem uma ação estimula a questão imunológica do paciente, né? É o caso de Marcelo. Mesmo depois da extração do primeiro tumor detectado na bexiga há 2 anos, ele teve novas lesões nos anos seguintes. Num outro exame, voltaram uma quantidade maior de tumor, onde eu fiquei bastante preocupado, porque se não tinha o medicamento e esses tumores voltando em quantidade maior, o medo de se perder o órgão era muito grande. Em julho, o empresário passou a testar o composto e já vê o remédio como uma esperança para ele e para as outras pessoas que têm a doença. De a gente saber que pode ocorrer de não ter mais esse tipo de câncer, esse tipo de tumor, é algo assim divino, é algo muito, muito bom. O medicamento é aplicado por meio de um catéter e colocado dentro da bexiga, com uma vacina intramuscular. Ele tem 2 tipos de ação. No primeiro caso, estimula o sistema imunológico a produzir substâncias, as citocinas, que vão combater o tumor. No segundo caso, em pacientes que já necessitem de quimioterapia, o composto deixa as células mais sensíveis, prontas para receberem o tratamento. A imunoterapia hoje entra como uma nova vertente, a terapêutica do câncer,
pois ela acaba auxiliando o sistema imunológico a combater os tumores, acaba melhorando a qualidade de vida dos pacientes e hoje a imunoterapia acaba se constituindo numa nova ferramenta para tratar os tumores. Faltam poucos dias para as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Neste ano, há mudanças importantes. As provas vão ser em 2 domingos, dia 4 e dia 11, e os horários vão ser diferentes em algumas regiões. Os estudantes precisam manter a tranquilidade e focar no que importa. Tensão à flor da pele. Controlar o nervosismo é um dos maiores desafios de quem vai prestar o Enem. A gente tem que lutar muito para não deixar toda a pressão, assim, tanto de si mesmo como dos outros, te, afetar tanto. O jeito é dar uma descontraída. No cinema, por exemplo. Esse país, essa empresa, conseguiu reduzir as emissões de gás carbônico. Mas com conteúdo. Foi o que fez este grupo de 400 estudantes num aulão cinematográfico. Nessa aula que a gente programa, a gente não só trabalha a parte de conteúdo, mas uma aula mais informativa para o aluno do que acontece aí fora. Nesse clima de lazer, fica fácil aprender. Eles conseguiram dar de uma maneira muito interativa e divertida, e de um jeito bem diferente do que é numa sala de aula, informações que a gente vai conseguir usar bastante durante o momento da prova e que a gente vai conseguir ficar mais tranquilizado durante a prova. Há uma semana do Enem, o ideal é revisar as matérias que você tem mais domínio e manter o foco no estudo para fazer uma boa prova. Treinar o tempo da redação é uma boa dica para os próximos dias. Outro ponto importante que os alunos precisam ficar bem atentos é com o início do horário de verão. Os relógios precisam ser adiantados em 1 hora no primeiro dia da prova do Enem. As chances de se confundir aumentam e ninguém quer perder a prova. A prova vai acontecer no mesmo tempo em todo o país, mas os ponteiros vão estar diferentes. Nos estados que têm horário de verão, o Enem começa a ser aplicado à 1 da tarde, horário local. Em 14 estados, a prova começa ao meio-dia e às 11 horas em Rondônia, Roraima e na maior parte do Amazonas. E mais, em 13 cidades do Amazonas e no Acre, a prova começa às 10 horas da manhã. A chance de ficar atrasado é maior ainda, então, por favor, gente, se atentem ao horário. Nesse cursinho, todo mundo já sabe do horário. Eles passaram o sábado estudando, um esforço que tem objetivo certo. Rafael quer medicina. Tá o ano inteiro, sempre correndo atrás, sempre tentando estudar cada vez mais. Esse ano, pela primeira vez, a prova do Enem será feita em 2 domingos, nos dias 4 e 11 de novembro. Esse ano tem 5.500.000 inscritos para fazer o Enem, que é um número 18% menor do que o ano passado, quando quase 7 milhões de pessoas fizeram a prova do Enem. E os especialistas dizem que isso ocorre porque o Enem não serve mais a partir desse ano para validar a conclusão do ensino médio como era até o ano passado. Esse é o menor número de inscritos, na verdade, desde 2011. A maior quantidade de pessoas fazendo simultaneamente o Enem aconteceu em 2014, quando quase 9 milhões de brasileiros fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio. Os valores pagos nos pedágios das principais rodovias do país subiram 70% a mais do que a inflação oficial. O Tribunal de Contas da União constatou que, mesmo com os aumentos, as concessionárias não executaram os investimentos previstos nos contratos.
Os motoristas reclamam que os preços dos pedágios são altos e as estradas não correspondem às expectativas. Cheio de buraco aí na estrada e para mim não resolveu nada, só aumentou o preço, só gasto. Você não vê o retorno do dinheiro que você investe. De acordo com o Tribunal de Contas da União, desde o início da privatização das rodovias, os valores pagos pelos usuários nos pedágios subiram 70% a mais do que a inflação oficial. E o TCU ainda constatou que, mesmo com os aumentos, as concessionárias não executaram boa parte das obrigações e investimentos previstos nos contratos. Na BR-040, que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro, o reajuste da tarifa foi de 520%. A inflação desde a concessão foi de quase 380%. O trecho entre Juiz de Fora e Rio sofre um processo administrativo para apurar a falta de acordos no contrato. Já na BR-381, entre Minas Gerais e São Paulo, o aumento da tarifa foi de 194%. A inflação no período foi de 158%. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que se a concessionária quebrar o contrato, pode ser multada ou até perder a concessão. Para esse especialista, nos últimos anos houve uma redução no número de motoristas, o que provocou o reajuste nos preços. A baixa de veículos faz com que também o resultado financeiro da concessão seja mais baixo. Estou vendo aqui no blog do Madeira hoje que para esse feriado agora, que começa de quinta para sexta-feira, a autopista Fernão Dias, por exemplo, para usar um exemplo próximo aqui da gente no sul de Minas, que é a BR-381, 570 quilômetros que ligam São Paulo a Belo Horizonte, ela deve receber 1 milhão de veículos, um tráfego maior, muito maior do que costuma receber normalmente. Ela tem, em média, R$ 2,30 de preço de pedágio e de São Paulo a Belo Horizonte são 8 pedágios, o que dá uma conta de R$ 18,40. Isso quer dizer que num feriado a autopista pode arrecadar aproximadamente 18 milhões de reais. Ela disse que fez um investimento no primeiro trimestre desse ano, ela que eu digo, a Arteris, que é a empresa que administra esse consórcio, que fez um investimento no primeiro trimestre desse ano de 50 milhões de reais, 10% maior do que no mesmo período do ano passado. Essa informação está em um site aqui do sul de Minas, que é o Registro, para que vocês possam confirmar. Ou seja, investiu 50 milhões em 3 meses, arrecada 18 milhões no fim de semana, certamente a condição da rodovia poderia ser melhor que aqui é hoje. Nem falo em relação à pista de rolagem, que é muito boa. Eu costumo pegar essa estrada indo e voltando de Belo Horizonte com alguma frequência. Ontem mesmo eu dirigi 600 quilômetros por ela. É uma boa estrada, sem dúvida nenhuma. Mas há uma semana, um acidente na subida da Serra de Igarapé deixou a serra parada, a rodovia completamente parada por mais de 5 horas. E isso é uma frequente na Fernão Dias. Há 4 horas aconteceu um acidente em Igarapé, duas carretas bateram e o trânsito está parado. Ele continua parado e toda vez que há um acidente mais grave, o trânsito para. Então, a própria empresa que administra precisa encontrar formas de diminuir o sofrimento de quem passa pela estrada, porque o pedágio não é barato, não. Daqui a Belo Horizonte é metade do preço, né? São R$ 2,30 vezes 4, façam as contas, dá R$ 9,00 e alguma coisa. Eu sou ruim de conta. Mas de São Paulo a BH são R$ 18,40 que se gasta e para qualquer acidente, a pista parar e o motorista ter que passar por esse sofrimento, sem dúvida nenhuma, poderia ser bem melhor. E nós estamos falando de uma das melhores rodovias do país. As outras estão no interior de São Paulo. Imagine, portanto, as piores rodovias do país. Nosso próximo assunto, a Petrobras anunciou hoje que vai reduzir o preço da gasolina em 6,2% nas refinarias. A medida começa a valer amanhã e é o maior corte percentual já anunciado pela estatal desde julho do ano passado. O preço médio da gasolina nas refinarias deve cair de R$ 1,98 para R$ 1,86. Só lembrando que na bomba o preço já chegou a R$ 5,00 em algumas cidades. A tendência é que a redução no valor da gasolina também chegue nas bombas dos postos de combustíveis. É pagar para ver. Faltam menos de 2 meses para 2018 acabar e já tem gente preocupada com as dívidas do começo do ano. Especialistas apontam que ainda dá tempo de se organizar e começar 2019 com algum dinheiro no bolso.
Na casa da Maluma e do Alexandre, o objetivo todo mês é economizar para os gastos de dezembro e janeiro. A gente tem o mês de outubro, que é o mês das crianças, que a gente faz muitos eventos. E aí, a partir desse mês, a gente já busca adiantar algumas coisas para o próximo ano. O casal tem 2 filhos. Além da matrícula da escola nova, eles vão gastar com seguro do carro, material escolar, viagem de final de ano e presentes de Natal. Quase R$5 mil de gasto extra sem usar o cartão de crédito. Gastar menos do que entra, né? Porque se você não consegue resolver essa situação financeira economizando, você não vai nunca conseguir sair desse buraco. Mas nem todo mundo consegue se organizar para chegar nessa época do ano com dinheiro no bolso e pagar as despesas à vista. Se esse é o seu caso, não se preocupe que ainda dá tempo de começar o próximo ano sem dívidas. A gente utiliza o 13º para pagar as dívidas de cartão de crédito, cheque especial. Depois que pagou essas dívidas com o 13º, pensa no planejamento de início de ano. Nunca se falou tanto em economizar. Coloque no papel tudo aquilo que sua família ganha e o quanto gasta. O que dá para trocar, reduzir ou excluir. Vale a pena colocar tudo isso na ponta do lápis e em 2019 começar a guardar um pouquinho todo mês. Sabemos que é difícil, ainda mais num país como o Brasil, que o desemprego está lá em cima e os custos são altos, mas o ideal é economizar 10%. Talvez começar economizando 1%, 2%, até chegar num valor maior. Hoje à tarde, o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, do PSDB, declarou estado de emergência no município. O decreto, que vai ser publicado amanhã, aponta medidas de contenção de gastos com vigência até o dia 31 de dezembro deste ano. O documento suspende por 60 dias despesas como horas extras, custos com viagens e novas compras na prefeitura. Segundo o prefeito, as medidas são necessárias para que a situação financeira da prefeitura seja normalizada sem afetar o pagamento dos servidores e o 13º salário do funcionalismo. Ainda de acordo com Sérgio Azevedo, a decisão foi tomada por causa dos atrasos de verbas que deveriam ter sido pagas pelo governo do estado. O governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema, promete corte de gastos e reduzir as secretarias. O novo governador quer também traçar um plano de renegociação das dívidas do estado. Cortar gastos é a prioridade de Romeu Zema, do Partido Novo. A intenção dele é reduzir de 21 para 9 o número de secretarias, morar no imóvel alugado em vez do Palácio das Mangabeiras e cortar em até 80% os cargos comissionados. Romeu Zema começou a montar a equipe de transição. Até a posse, quer saber quanto o Estado deve para traçar um plano de renegociação das dívidas, principalmente com o governo federal. E para esta missão, o novo governador convidou um especialista em finanças. O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, vai ficar encarregado do assunto e também de aproximar Zema do presidente eleito Jair Bolsonaro. Que, por coincidência, tem um plano econômico muito semelhante ao que nós pregamos aqui para Minas. Zema também disse que ele, o vice e todos os secretários vão trabalhar de graça enquanto os salários dos servidores não estiverem em dia. Todo secretariado vai ser selecionado e não indicado. Se possível, nós vamos até fazer uso de uma empresa de seleção e recrutamento para estar sacramentando esses nomes que porventura surjam nesse processo. Moradores de Montes Claros estão assustados com a quantidade de escorpiões que tem aparecido na cidade. Segundo o Centro de Zoonoses de Montes Claros, o número de chamados para a captura desses animais peçonhentos aumentou 21% em relação ao total de registros do ano passado.
A rotina de Dona Edith nos últimos meses tem sido essa aí. Toda noite a aposentada usa saquinhos de areia para tampar os ralos e impedir a entrada dos escorpiões. Já tem uns 4 meses ou 5, tem tempo. Que aparece, né? Aparece em cima da casa dela, aparece aqui, aparece na casa de Marcinha, todo canto aparece ali atrás. Todo lugar aí aparece. E não sei, no ferroar a gente não sei que milagre, né? Milagre de Deus, que a gente, quando vê, você está pisando em cima deles. Ela conta que eles aparecem em todos os cantos da casa. E aparece assim de um nada, né? Igual eu fui abrir na porta, um estava aqui. Na cozinha? Na cozinha. Um dia eu fui no banheiro, quando eu abri aquele banheiro, estava outro lá, dentro do banheiro. E está aparecendo, nas plantas não aparece. Mas aparece assim, né? Agora, dentro de casa? Dentro de casa. Com medo, a moradora chamou uma equipe do Centro de Zoonoses de Montes Claros. Segundo o coordenador, de janeiro até agora, foram registrados mais de 1.700 chamados. O que chama a atenção é que já são 300 a mais que o ano passado, de janeiro a dezembro. Nessa época é o período da reprodução desses animais peçonhentos, que é o escorpião, na qual a gente tem mais acidentes dentro dos domicílios. Geralmente eles aparecem ou num sapato ou debaixo de um colchão, sempre como se fosse uma armadilha para a própria população. Eles se escondem em locais onde a gente nunca espera. O clima quente e úmido da região contribui para a proliferação desses animais. Além disso, o acúmulo de lixo, entulho em lotes vagos e quintais atrai insetos, como a barata, por exemplo. Os escorpiões se alimentam desses animais e, por isso, é preciso deixar tudo bem limpinho. Mas nem todo mundo sabe disso. Olhar frestas nas paredes, os locais que estão com a encanação estragada que pode trazer umidade para esse local tem que ser consertado. Evitar deixar sapatos, roupa em locais de aparecimento, como muro ou varal, próximo à parede. Afastar esses móveis de dentro, pelo menos 10 centímetros das paredes no intradomicílio, na qual a gente vai estar mostrando à população que pode evitar esses acidentes. Durante a visita, enquanto é feita a inspeção, os moradores recebem algumas orientações importantes. Mexa no vaso primeiro para depois tirar, para mexer com a planta. Eles alojam debaixo do vaso. Todos os escorpiões capturados pelos agentes e também pelos moradores são trazidos aqui para o Centro de Zoonoses. São 2 espécies. Tem o escorpião preto, que é esse aqui, ó, mais escurinho, e também o escorpião amarelo. Essas 2 espécies são predominantes aqui na região. Uma vez trazido para cá, o que acontece com esses animais, com esses insetos? A gente faz a classificação, a identificação deles aqui, o que está predominando dentro do nosso município. A gente faz um levantamento de quantos acidentes escorpiões que acontecem no município e, assim, a orientação para toda a população para evitar algum tipo de acidente escorpiônico. O Hospital Universitário de Montes Claros é referência no atendimento de acidentes envolvendo escorpiões. Segundo a administração, em 2017, foram registrados 2.148 casos. Este ano já são 2.269. A picada é muito dolorosa. O veneno do escorpião amarelo pode ser fatal para animais de pequeno porte e até para humanos. Por isso mesmo, a Dona Edith está atenta. Mais tranquilo agora, que a gente fica com medo, né? Porque toda hora está aparecendo um, toda hora está aparecendo, ninguém sabe no ano que vem. Dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático apontam que todos os dias, pelo menos 16 pessoas morrem afogadas no país. Somente neste ano foram 33 mortes por afogamento no sul de Minas, no norte do estado e também na zona da mata. O Corpo de Bombeiros faz um alerta sobre os riscos de nadar em locais que não possuem salva-vidas. Dona Maria não esquece o último beijo que deu no filho. Aí eu falei para ele, tchau, quente, com Deus. Ele, mãe, eu gosto de beijo também. Foi a última vez que ele falou para mim que gostava de beijo. 10 dias após a morte de Kennedy, ela ainda não consegue acreditar que o filho não vai mais voltar para casa. Para te dizer a verdade, esse dia eu cheguei a ajoelhar no chão e ainda pedi a Deus de volta. Acho que já tinha 7 dias que ele tinha morrido. No dia da missa de 7º dia eu fiz isso. Kennedy César Coelho, que tinha 11 anos de idade, morreu afogado nesse lago em Machado. O lugar é conhecido como Prainha. O garoto não sabia nadar. Segundo a mãe, Kennedy entrou no lago para pegar uma bola. O filho mais novo, de 9 anos, foi quem avisou que o irmão estava na água. Falou para mim que até chegou a pedir ele para não entrar. E aí ele respondeu para eles que dava pé para ele pegar.
O garoto foi socorrido pelo arcanjo do Corpo de Bombeiros, mas já chegou no hospital sem vida. Kennedy foi a 31ª vítima de afogamento neste ano na nossa área de cobertura, que é o sul de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes e norte de Minas. Depois do caso de Kennedy, aconteceram mais 2 afogamentos e o número subiu para 33. Mortes que deixam o Corpo de Bombeiros em alerta. O número é alarmante devido a várias situações, entre as quais esse desejo das pessoas estar em locais inapropriados, desafiando a própria natureza, então faz com que esse número fique alarmante. De acordo com a Sociedade de Salvamento Aquático Brasileira, todos os dias, 16 pessoas morrem afogadas no país. Uma morte a cada 91 minutos. A maioria perde a vida antes dos 29 anos de idade. Os dados ainda mostram que os homens lideram as estatísticas. O número de casos envolvendo eles é 6,8% maior do que o de mulheres. A região norte do Brasil é onde acontece a maioria dos afogamentos. 75% dos casos envolvendo adolescentes acontecem em rios e represas. Não aconselhamos nadar em locais como esse, porque o movimento por debaixo das águas é constante, um tronco. Então, o local onde a gente acha que hoje é seguro, amanhã pode ser inseguro. Já entre as crianças com idades de 1 a 9 anos, quase sempre os afogamentos acontecem nas piscinas ou até em banheiras. Os pais devem estar cuidando constantemente dos seus filhos. É questões de segundo para que um acidente pode acontecer. Nós temos conhecimento de lâminas d'água de baldes e crianças serem afogadas, porque a mãe foi lá buscar uma fralda, alguma coisa, ao retornar o rosto da criancinha de estar submersa. Então, o afogamento não é brincadeira, nós temos que ter um cuidado maior. E aí, nessa idade de 1 a 9 anos, os pais são os responsáveis legais e devem, sim, proteger os seus filhos, cuidando, levando eles em locais mais seguros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a primeira dica de segurança é evitar os riscos. Mesmo assim, tiverem esse espírito aventureiro de fazer essas proezas, que procure locais mais seguros, com águas mais límpidas, ficarem sempre nas margens, evitar esse risco grande que é o afogamento. Também é preciso respeitar as placas de sinalização e procurar locais onde existam salva-vidas. Outra dica é nunca pular na água para salvar alguém que esteja se afogando. Em momentos assim, os bombeiros usam 2 técnicas. A primeira é o lançamento de uma corda. A vítima encostou naquilo, segurou, a gente vai puxar essa vítima até as margens. A segunda é o que eles chamam de isca-viva. Um bombeiro que veste esse colete salva-vidas especial, capacete e roupa apropriada é preso a uma corda e só depois vai em direção à vítima. A proteção é para que ela não afunde o bombeiro durante a manobra de salvamento. Tudo isso para tentar fazer uma flutuabilidade melhor e ele ficar sendo um socorrista muito mais preparado para a situação. Bom, você que está acompanhando Mais Notícias certamente já conhece o empresário José Carlos Polozzi, que todos os dias aqui na Rede Mais apresenta o programa Vida Plena, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde. Pois bem, o coach amanhã vai dar uma palestra em Poços de Caldas, no sul de Minas. É uma palestra gratuita e ele vai dar dicas importantes para você ter sucesso profissional, pessoal, na sua carreira, vida de casado, todos os assuntos que ele traz todos os dias aqui no programa Vida Plena, na Rede Mais. O Polozzi tem um recado para você. Atenção, Poços de Caldas e região. Tem uma pergunta para você. Afinal, você quer mudar de vida? Então, amigo de Poços de Caldas, no dia 31 de outubro estarei aí no Tearte Maison Buffet, às 19 horas, para realizar minha palestra de inteligência emocional. Essa palestra será gratuita. Isso mesmo, é de graça. Dia 31 de outubro, no Tearte Maison Buffet, às 19 horas. Chame seus amigos. Se cadastre em palestrapolozzi.com.br e venha me encontrar pessoalmente em Poços de Caldas. Mas corra, nas últimas palestras as vagas se esgotaram muito rápido. palestrapolozzi.com.br. Garanta sua vaga. Vejo você lá.
Até dezembro ainda tem palestra de graça em Lavras e em Três Corações aqui no sul de Minas, em preparação para o seminário que será no início de dezembro aqui em Varginha. No dia dessa palestra você tem que levar 1 quilo de alimento não perecível que vai ser doado para uma instituição de caridade em Poços de Caldas. Fechando a 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará venceu o Atlético Mineiro e se afastou da zona de rebaixamento. Na segunda etapa, o Vovô foi para cima do adversário e aos 10... Com esse resultado, o torcedor do Ceará deixou a Arena Castelão para lá de contente. O Vovô saiu da 15ª posição para a 13ª e agora com 37 pontos. O torcedor tem nos ajudado muito nisso também, mostrando sua paixão, sua alegria, né? Seu orgulho de estar aqui junto com o time, brigando, mesmo o time na zona de baixo, né? Na zona de rebaixamento por muito tempo. Quem pagou o pato por mais essa derrota foi o diretor de futebol do Atlético, Alexandre Galo. Ele foi demitido hoje à tarde. O clube comunicou a saída do dirigente por meio das redes sociais. Quem assume o posto é o ex-atacante, ídolo da torcida atleticana, Marques de Abreu. Ele era o coordenador das categorias de base do Alvinegro. Vale lembrar que a saída de Alexandre Galo era uma das reivindicações dos torcedores nas manifestações feitas pela Galoucura na semana passada. E o Grêmio entra em campo hoje pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores da América. O atual campeão vai enfrentar o River Plate às 9h45 na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul. No jogo de ida, o time gaúcho venceu por 1-0 e leva a vantagem do empate para o jogo de daqui a pouco. E com essa informação, Mais Notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você.